Graça e paz, igreja. Dando continuidade ao nosso culto de hoje, o culto da ressurreição, eu gostaria de convidar os amados irmãos a que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler 3 versos, versos 5, versos 6 e verso 7, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque o ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que vos tenho dito. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, amados irmãos. Queridos, falando sobre a ressurreição de Jesus, falando sobre a Páscoa, nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos entender a história do cristianismo. Cristo é a nossa Páscoa. A esperança da ressurreição, irmãos. Queridos, falando sobre a ressurreição de Jesus, falando sobre a Páscoa, nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos entender a história do cristianismo. Cristo é a nossa Páscoa. A esperança da ressurreição deve estar no coração da igreja. A história da humanidade é marcada por fatos e acontecimentos. E na história do cristianismo também é marcada por fatos e acontecimentos. Do nascimento do Salvador até a sua ressurreição, muitas coisas na história da igreja já aconteceram e marcaram também a nossa fé. Cristianismo sem ressurreição não é cristianismo. Costumo dizer sempre à igreja, cristianismo sem ressurreição é proselitismo. Duas doutrinas básicas e bíblicas que marcaram a história do cristianismo. É a doutrina do amor e a doutrina da ressurreição. A base da nossa fé é a vitória da igreja. Crer na ressurreição é crer na mensagem do Cristo ressuscitado. A igreja deve ser e é crer na mensagem do Cristo ressuscitado. A igreja deve ser e deve sentir sempre vitoriosa. Nesse dia, primeiro dia da semana, o dia do domingo, a igreja deve se sentir assim vitoriosa por isso, porque é o dia que Jesus ressuscitou. A ressurreição é algo que deve estar no coração da igreja, na esperança da igreja. Na mensagem do apóstolo Paulo, ele disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ressurreição é esperança eterna, por meio do Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. E que a igreja coloque sua esperança tão somente no Salvador ressurreto, que garantiu a ressurreição da igreja, que garantiu a ressurreição dos homens. E que o Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que o Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, reine no coração do seu povo, hoje e eternamente. Amém. Que Deus assim nos abençoe.